Dramaturgo, escritor e poeta irlandês muito famoso na era vitoriana, converso hoje com Oscar Wilde. Wilde do inglês selvagem, assim como sua controversa literatura, o autor em vida envolveu-se com muitas polêmicas. Foi preso por praticar atos imorais contra garotos, porém escreveu obras muitíssimo conhecidas como Rouxinol e a Rosa e O Retrato de Dorian Gray, clássico da literatura de horror. Senhor Oscar Wilde, primeiramente gostaria de agradecer ao senhor por ter disponibilizado um pouco de seu tempo para conceder a entrevista. Sei que sua agenda é muito lotada. É uma honra estar aqui com o senhor. Porém, vamos direto ao ponto. Conte-me um pouco mais a respeito de sua trajetória, o antes e o depois de ter se tornado um autor de sucesso. Afinal, temos muitos leitores interessados em conhecê-lo melhor. Bom, primeiramente eu gostaria de responder ao seu comentário sobre os atos imorais com os garotos, dizendo que eles estão todos mortos e eu também estou, então quem liga, né? Mas enfim, o prazer é todo meu estar aqui hoje. O meu nome completo é Oscar Fingal Flaherty Wilde e eu nasci em 16 de outubro de 1854 na Irlanda. Hoje em dia existe uma estátua feita para mim lá e é uma espécie de memorial, sabe? Escrevi muitos epigramas e peças, além do meu único romance, O Retrato de Dorian Gray. A minha morte não poderia ter sido em um lugar mais maravilhoso, a cidade luz, Paris. Eu morri em 30 de novembro e o meu túmulo é conhecido por todo mundo. Até hoje sou lembrado, várias pessoas deixam várias coisas no meu túmulo e um dos bilhetes que mais me agrada é Wild Child, we still remember you, que quer dizer Wild Criança, ainda lembramos de você. Poderia me contar um pouco mais sobre sua infância e sua família? Bom, na Irlanda minha família era protestante, mas eu acabei me convertendo ao catolicismo porque é o catolicismo e não o protestantismo. Mas a minha mãe Jane me inspirou a escrever porque ela foi autora de vários poemas revolucionários sob o pseudônimo de Esperança para um jornal irlandês, o The Nation. Com relação à sua cidade natal, Dublin, na Irlanda, o que o senhor acha importante ressaltar? Bom, Dublin é a maior cidade da Irlanda e foi fundada por vikings e seu nome Dublin quer dizer Lago Negro em viking. Esse tal lago, ao qual o nome faz referência, é formado no encontro de dois rios, ali pela região de Dublin Castle, todo mundo conhece. Aliás, o lugar foi muito bem escolhido e tem tudo a ver comigo. No ano de 1994, minha casa foi transformada no colégio, The American College Dublin. A Irlanda passava por um período produtivo no século XIX. Pelo que foi marcada a época em que viveu? Bom, além da tuberculose que assolava a Europa, a Irlanda do século XIX foi marcada pela Revolução Industrial, que provocou uma urbanização muito rápida. O sul do país ainda dependia da agricultura, criando grandes diferenças econômicas em relação ao norte do país. Nasci logo depois da grande crise de fome que marcou a Irlanda nos anos 40. E, todavia, a minha evolução literária não se deu no país em que nasci, e sim na Inglaterra, publicando inúmeras obras e contos como Rouxinol e a Rosa. E quando o senhor se mudou de Dublin, sei que ganhou uma bolsa para estudar em Oxford e foi morar em Londres, na Inglaterra, um país vizinho. Conte-me sobre este período de vida. Bom, eu fui um aluno brilhante em Oxford, todo mundo sabe porque eu ganhei muitos prêmios. E eu também tive uma vida muito movimentada na própria Londres. Eu morava com um amigo meu que era um pintor popular de retratos da alta sociedade londrina. Eu me entreguei aos prazeres da bebida, escrevi poemas e textos dramatúrgicos. Era uma vida muito boa. Eu também criei um movimento estético chamado dandismo, baseado na ideia de que os problemas da vida deveriam ser norteados pelas preocupações artísticas. Após alguns anos, eu fui convidado para ir aos Estados Unidos palestrar sobre o movimento que eu criei. O senhor se considera um dandy, como você disse que fundou o movimento dandy? Queria saber se o senhor se considera um deles.
Eu fui um dandy por muito tempo, enquanto eu morava na Inglaterra e, bom, para ser bem sincero, eu era um homem que possuía um bom senso estético, mesmo não sendo um daqueles nobres. Mas quando eu fui para Paris, tudo isso mudou e lá eu entrei em contato com outros movimentos literários que estavam acontecendo por lá, cerca de 1883, se a memória não falha. Eu acabei não ficando tanto tempo na França, não passou de 2 anos, mas foi lá que eu conheci a Constance e logo depois o Cyril e a Vivian nasceram em 1885 e 1886. Será que o senhor poderia comentar também sobre os anos em que passou preso e por que foi preso? Bom, a minha prisão aconteceu por um motivo bem simples. Eu escrevi uma crítica a um homem chamado Lord Alfred Douglas. E você sabe como esses nobres são, né? Esses lords, eles são muito orgulhosos. Então, o pai dele, o Marquês de Queensberry, se irritou com a minha imprudência ao criticar alguém mais rico que eu e me mandou para um julgamento acusando-me de cometer atos imorais contra menores que a senhora mesma já mencionou, Dona Maria. E acabei sendo condenado a 2 anos de prisão e trabalho forçado. E isso denegriu tanto a minha saúde que eu acabei voltando para Paris apenas para morrer, 2 anos depois de ser. Para que possamos nos inteirar bem no contexto do conto, conte-nos um pouco mais a respeito do espaço e do tempo da obra. Bom, o espaço do enredo do meu conto é num jardim de rosas, até porque o conto se chama O Chinelo e a Rosa. E quanto ao tempo, são mais ou menos 1 ou 2 dias, não muito mais do que isso. E a época é a minha própria época, o século XIX, que foi quando eu estava vivo. Seu conto, querendo ou não, traz consigo uma espécie de lição de moral aos leitores, como uma crítica à sociedade. Bom, certamente existe uma lição de moral, mas não era o meu principal objetivo, até porque o conto foi escrito para o público infantil, para os filhos. Mas de uma certa maneira eu acho que transparece esse aspecto crítico que vem à tona com a vida da pessoa. Ela representa a hipocrisia, a arrogância, a futilidade, a superficialidade da sociedade em que eu vivia e em que você vive também. Bem, muito obrigado, Sr. Oscar Wilde, por me conceder esta excelentíssima entrevista. Inclusive, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar alguém que não está mais entre nós, o que me é estranho, pensando agora. Deve ser algo que eu estou tomando, não sei. Muito obrigado, volte sempre. Foi um prazer.